estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também a Rita de Cássia Basso Esquerdo, ela que é mãe de uma criança que tem síndrome de Down e também integrante da Associação Síndrome de Down, uma nova visão da cidade de Oswaldo Cruz. E agora, no segundo bloco, nós estamos recebendo a Mariana Regina dos Santos, que é psicóloga, e também a Fernanda Corral da Fonseca, que é fonoaudióloga, que vai falar um pouquinho também sobre os tratamentos, enfim, como nós dissemos, né, Rita, no último bloco, é uma força-tarefa, são vários profissionais inseridos no tratamento das crianças, né? Isso mesmo, são tratamentos multidisciplinares, né? Aqui não só crianças, mas os adultos também. Para os crianças, jovens e claro, adultos, né? Todos, hoje nós estamos falando sobre a síndrome de Down, mas esses tratamentos também são feitos para as diversas atividades aí com pessoas com síndrome de Down e com outras deficiências, né? E aí hoje a gente trouxe 4 exemplos, né? Mas a gente sabe que a força-tarefa dessa multidisciplinar ainda tem grandes amplitudes, né? Um leque muito grande aí também. Com certeza. Bom, queria saudar primeiramente a Fernanda Corral da Fonseca, que é fonoaudióloga. Fernanda, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Paulo Henrique Andrade, e vamos iniciar a sua participação explicando um pouquinho, né, do que a fonoaudiologia ajuda, né, os exames que são aplicados a essas crianças, a essas pessoas que têm a síndrome de Down. Seja bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada, eu agradeço o convite de poder estar aqui esclarecendo um pouco da atuação da fonoaudiologia para a síndrome de Down, porque às vezes as pessoas não têm muito conhecimento da área da fonoaudiologia. A fonoaudiologia com a síndrome de Down, o trabalho começa desde o início, desde o nascimento, já na amamentação. Porque como eles têm os músculos fracos, eles são hipotônicos, eles têm dificuldade na sucção, na deglutição, tá? Então a fonoaudiologia começa aí desde o nascimento já, praticamente. E vem se estendendo também depois para a parte auditiva, tá? Porque as crianças com síndrome de Down têm a adenoide aumentada, o que pode acabar causando muitas vezes otite, problemas auditivos, e com uma perda auditiva precisa da audiometria para ser diagnosticada, para ser tratada, né? E isso pode acabar causando até atrasos no desenvolvimento de fala, né? Piores do que já está relacionado com a síndrome mesmo. Então a fonoaudiologia trabalha aí nessa intervenção precoce de bebês, crianças, adolescentes, até na fase adulta, considerando a comunicação nessa parte. Também queria saudar aqui a nossa querida Mariana Regina dos Santos, psicóloga, né? Já esteve também algumas vezes aqui na TV Câmara falando sobre o mesmo tema. Mariana, seja bem-vinda à TV, e com certeza a questão da psicologia é fundamental, né? Acho que não só a criança, mas toda a família, todo o contexto, todo o ambiente, toda a sociedade. É fundamental a participação de vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Falo em nome da psicologia, falo em nome da APAI, claro. Que é uma entidade aqui da cidade que faz um trabalho relacionado ao desenvolvimento das crianças com síndrome de Down. E a gente começa também lá no início com o trabalho de estimulação precoce pela saúde e educação precoce pelo sistema de educação especial que nós temos lá na APAI. E eu acho que o ponto, no primeiro bloco já foi falado bastante relacionado à questão de saúde, então acho que o ponto mais importante é falar sobre essa educação precoce que nem todo mundo conhece e que ela pode começar a partir de 1 ano de idade, que acontece até os 6 anos, e depois a criança pode ser inserida em escola regular. Então, exatamente, eu ia tocar nesse assunto, na questão da educação, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, houve uma discussão muito grande nesse sentido, né, de instituições, escolas estarem preparadas para poder receber crianças com síndrome de Down, porque, né, vereador, a gente sabe que hoje a referência é a APAI, né? Sim, sim. Tem uma lei, né, o subconsciente já vem a APAI. E aí a gente sabe que houve uma discussão, questão dos profissionais estarem capacitados. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da educação, que é importante, até porque a criança está inserida, eu acho que tem que estar inserida sim numa escola, como disse o vereador, não é diferente, pelo contrário, é até crianças inteligentes, diferenciadas. Sensibilidade, sim. Então acho que é uma questão que vai além, né? Uhum.
A questão da inclusão, ela é importante, sempre será, tanto para a família quanto para os profissionais, mas o que as famílias precisam entender é que antes de uma inclusão escolar, precisa ser feita uma inclusão da vida. E a educação precoce que existe na APAE, ela trabalha para isso, para uma inclusão da vida, com estímulos do desenvolvimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente precisa pensar nos 5 sentidos. A gente precisa pensar na questão de tato, lembrando a parte motora, na questão olfativa, na questão auditiva, visual, na questão psicológica também. Tudo isso precisa ser estimulado para uma criança que já no nascimento, como a Juliana explicou, já na gestação, traz algumas alterações genéticas, sugestivas para alguns atrasos. Então, ela já precisa ser estimulada. Existe uma educação precoce que vai estimular para a vida. E a criança tem, sim, que ser incluída na educação regular do município. Então, estamos falando de 2 situações diferentes. Sim. Uma preparação para uma educação regular. Tá? Isso é importante. Eu já achava que a educação era uma coisa só, e não. Pelo fato, você tem que realmente preparar. Ela tem que saber ouvir bem, tem que saber se pronunciar. Se comunicar. Comunicar, principalmente, para que ela possa ser inserida dentro de um convívio com pessoas no ensino normal. Isso. E que isso vai levar a um resultado lá na adolescência, lá na vida adulta. Por exemplo, foi falado no primeiro bloco que não existe níveis para síndrome de Down. Realmente não existe, mas existe níveis para o comprometimento intelectual. Então, uma criança com síndrome de Down super estimulada, com terapias alternativas, com os recursos, né, oferecidos a ela, provavelmente lá na vida adolescente e na vida adulta, ela não terá um comprometimento intelectual significativo ou que atrapalhe a vida dela. E aí justifica aquele adulto que consegue entrar na faculdade, arrumar um trabalho e ter uma vida realmente incluída na sociedade. Agora, uma criança com síndrome de Down que não tem os estímulos lá na primeira infância, ela provavelmente terá um comprometimento intelectual de nível moderado a grave. Aí nós falamos em níveis. Níveis de comprometimento social, de comprometimento intelectual. Por quê? Uma criança não estimulada lá na primeira infância, ela não teve os mesmos recursos, né, que o primeiro exemplo, e ela não vai ter as habilidades, as potencialidades dela incentivada para que ela tenha o mesmo desenvolvimento. Eu queria perguntar também para Mariana a questão sobre a questão, por exemplo, nós falamos aqui da questão da educação, que é fundamental, é o início de tudo, mas para o adolescente, ou de repente até para aquele adulto, a gente sabe que hoje, em muitas cidades, empresas têm contratado, tá? Tem dado realmente oportunidade. Eu acho que tem que realmente a criança ou adolescente, ou no caso adulto, tem que estar inserido, como você disse, na sociedade. Quando a gente fala inserido também, vamos colocar a questão do mercado de trabalho. E como que você vê essa questão hoje? Mudou bastante? Realmente as pessoas estão vendo com bons olhos? Estão dando essa oportunidade? Fala um pouquinho sobre a questão de mercado de trabalho, por exemplo, a inclusão no mercado de trabalho. Olha, a gente vê sim hoje muitos exemplos de empresas que fazem isso por livre e espontânea vontade, geralmente ligados a famílias ou pessoas que têm entes queridos com síndrome de Down. Mas existem leis não para a inclusão da pessoa com síndrome de Down, mas para a inclusão da pessoa com necessidades especiais, né? Então, existe a lei que determinadas empresas com determinado número de funcionários, ela tem a obrigatoriedade de inserir uma pessoa com necessidade especial. Então, eles acabam entrando nessas cotas especiais. E vale destacar, né, vereador? Inclusive, a gente sabe que uma pessoa com síndrome de Down, uma criança ou adolescente, tem capacidade, potencial extremo, né? São realmente muito inteligentes, quer dizer, capazes, e que não vão deixar nada a desejar uma pessoa que não tem a síndrome. Realmente, se você tiver o estímulo, principalmente o estímulo da fala, da comunicação, você percebe que essa criança ou essa pessoa que tem síndrome de Down, ela consegue desempenhar qualquer função dentro das suas limitações intelectuais, mas ela consegue desempenhar qualquer função dentro de uma empresa. Eu acho que é importante esse acompanhamento, é importante que a população entenda
que não é porque tem síndrome, mas ele poderia estar aposentado. Não necessariamente, ele tem que ser inserido, né? E é isso que é esse trabalho, que eu sempre me pergunto, porque quando você encontra uma pessoa que tem com essa síndrome, a fala é uma coisa que é a primeira coisa que você nota, né? Quando você vai conversar, você vê que aquela fala mais difícil, isso é porque realmente é só pelo fato da protonia ou com o estímulo isso a gente consegue melhorar? Com o estímulo a gente consegue melhorar, por isso é realmente importante, fundamental o trabalho desde o início, né? Porque essa hipotonia, como eu falei, ela reflete desde a amamentação, posteriormente na mastigação. São crianças que podem ter dificuldades de mastigar carne, alimentos mais rígidos, mais sólidos, que sejam realmente difíceis, o que acaba também comprometendo a fala, a pronúncia, a articulação, que dificulta a compreensão. Mas isso com o trabalho, sim, é melhorado, eles conseguem se comunicar bem, e esse que é o trabalho. Eles têm alta terapêutica quando eles conseguem atingir um nível de comunicação bom, que a gente fala que as pessoas consigam entender o que eles falem, formar frases adequadamente, né? É a maior dificuldade que a gente nota. Mas isso é importante, até, Glaucio, de comentar, que às vezes as pessoas têm filho que tem um convênio, né? E esse convênio, ele é obrigado a assegurar esse tratamento, tanto da parte da psicologia, mas também na parte da fono. Sim, a parte da fono, a parte da fisioterapia, a parte da terapia ocupacional, o convênio, ele cobre todos esses atendimentos. E é essencial esse atendimento multidisciplinar, né? Então, assim, a fono trabalhar junto com a TO, junto com a físio, né? A gente está sempre conversando, trocando figurinha do que está sendo trabalhado para propiciar sempre o melhor atendimento para o paciente. Inclusive, né, vereador, nós estávamos falando aqui no intervalo a questão, né, do que é oferecido pelo município, né, porque muita gente tem dúvida nesse sentido, né, o que é oferecido, o que tem à disposição, o que não tem à disposição, para que a pessoa tenha um atendimento. Realmente, e pelo que eu já entendi, tem muita coisa para se melhorar. Pelo que elas estavam comentando, são somente 3 fonoaudiólogas para atender toda a nossa demanda. Sim. E aí acaba sobrecarregando a APAI, que acaba sendo, né, o nosso porto seguro aqui quando a gente fala de pessoas especiais que precisam de um tratamento mais especializado. Mas é uma coisa que a gente vem pedindo, é uma coisa que a gente vem cobrando, até mesmo do próprio consórcio, para que o município demande isso do consórcio, para que a gente consiga dar essa qualidade. Eu costumo dizer que se a gente gastar tempo, energia com essas crianças de 1 ano a 6 anos de idade, a probabilidade dessa pessoa, dessa criança se tornar um adulto independente e que utilize menos da saúde básica do município é gigante. Então, assim, não é um gasto, mas sim um investimento. Até mesmo com o próprio professor dentro da sala de aula, para poder ter essa didática de estar junto na inclusão, né? Não só ter o professor na sala de aula, mas ter o professor ao lado, auxiliar, para poder ensinar, é uma forma de a gente economizar. Porque toda criança que tem a sua independência e consegue ter essa independência, quando ela se torna um adulto, provavelmente ela não vai depender do Estado para sobreviver. Eu acho que esse que é o ponto. Investir certo, gastar certo, para que lá na frente a gente traga a independência e também traga também a questão de você dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Eu queria perguntar novamente para a Mariana a questão psicológica, na questão da família, tá? Porque a família, tudo aqui, nós já entendemos que a família é fundamental em todo o Ninguém tem culpa disso, né? Não. Ninguém tem culpa e a família é fundamental. Como que é a tratativa com a família, a questão, o que é passado para a família, quais são as principais dúvidas da família, o dia a dia. Eu tenho que tocar nesse assunto porque a questão do bullying também, a gente sabe que infelizmente temos ainda essa questão do bullying. Como que é tratada essa questão, como que a psicologia auxilia nesse sentido com as famílias, no caso dos pais? Através de orientações, né? A gente trabalha com orientação, mas a maior dificuldade que a gente percebe é já lá desde da estimulação precoce, desde bebezinho, a questão da aceitação. Ninguém tem culpa, mas existe uma relutância que leva muitas famílias a aderirem ao tratamento de forma tardia por conta dessa aceitação, né? Por conta de não conseguir chegar a esses exames genéticos de uma forma rápida também. Então, tudo isso leva a uma dificuldade em aderir ao tratamento.
né? Mas com as famílias a gente busca sempre estar em contato, em orientação, levando capacitação, treinamento, orientação, palestra. Esses são os instrumentos que nós temos para acessar essas famílias. Nem sempre temos adesão de todos e vou aproveitar esse espaço para convidar todas aquelas famílias que já estão ligadas à APAI, ligadas ao nosso atendimento particular, ligadas à associação, e aquelas que também não estão, para que vocês participem, para que estejam presentes conosco sempre nessa luta. Porque a Rita é uma mãe que está sempre buscando, tentando levar as mães. O piquenique foi uma ação dessa, né, na tentativa de que elas estivessem juntas, de que pudessem fazer trocas, de experimentar situações do dia a dia juntas, mas nem sempre temos a adesão. Então, levamos a orientação, mas temos essa dificuldade. Sim. Eu tenho uma coisa que eu achei super legal lá com a Rita nesse piquenique, que tinha uma menininha com um irmão que tinha síndrome de Down. E assim, a paciência que essa menininha tinha com o irmão, é uma coisa assim que, quando você vê dois irmãos da mesma idade, você vê que não tem tanto essa paciência. Tem que ter um tratamento também, principalmente com os irmãos mais novos, para explicar que porque eles não têm essa maturidade, até nós adultos não temos essa maturidade que eu gostaria que tivesse. Que não entende que às vezes tem uma criança que abraça um pouco mais, que beija um pouco mais e acha que isso incomoda, às vezes, até o mesmo filho, ele não consegue explicar. Mas quando eu vejo isso, os familiares, os próprios irmãos, tendo esse cuidado, há de ter também um tratamento também com o irmão que acaba não tendo nenhuma... Sim, a gente tem que levar em consideração que a família toda precisa estar em tratamento. A família toda precisa estar em orientação. Essa sua pergunta me faz lembrar que muitas vezes as mães estão sozinhas. E elas acabam ficando sozinhas nesse tratamento, nessa busca pelos estímulos, busca pelo direito dos seus filhos, e nem sempre tem o envolvimento de toda a família. Por isso é tão importante que sim, toda a família seja acompanhada e orientada. Assim como levar essa orientação para as escolas e para toda a equipe. Quando a criança está sendo acompanhada pelo setor de psicologia, é isso que a gente preza, não só o atendimento individual em sala de terapia, mas a articulação entre escola, família e familiares, além, né, da mãe e do pai. Só pegando um ganchinho aí, com relação eu falo assim, que a primeira inclusão tem que ser feita dentro de casa. Então, assim, a aceitação da mãe com esse bebê que chegou, que tem uma notícia, que tem a síndrome de Down ou qualquer outro diagnóstico, os pais aceitarem essa criança, o irmãozinho maior ou menor já vai também estar ali envolvido com esses cuidados, né? A gente tem vários exemplos lindos. Eu conheço uma família que o irmão tinha 15 anos, depois de 15 anos nasceu a irmãzinha. Eu vejo ele pegando a irmãzinha bebê no colo, é um amor, é um carinho. Então, assim, parece que os irmãos mais velhos já até estão preparados para receber aquela criança. Assim, a aceitação da família é muito importante. Então, assim, a primeira inclusão dentro de casa. A família entendeu, aceitou, claro que tem as partes da saúde que tem que correr atrás, tem que cuidar, vamos ver se não precisa de um exame mais detalhado, e disso e daquilo, mas eu acho assim que a aceitação já deu 50% do caminho andado, dentro de casa, com a família, com os pais, né? É muito importante esse acompanhamento, é importante a notícia, a hora da notícia para a família, né? Assim, a mãe acabou ou fez ultrassom, ou na hora do parto, percebeu-se que a criança tem uma síndrome, cuidado para falar com essa família, direciona essa família para grupos iguais a gente, né? Para grupos que já têm o acolhimento dessa família, porque você não pode dar um choque para uma mãe que acabou de ter um parto, né? Então, eu acho que tudo vem a calhar, né? Tudo a aceitação, a família aceitou, vamos lá, vamos em busca do que tem que ser feito. Tem que fazer a multidisciplinar, tem um plano de saúde, vai em busca, né, dos recursos que o plano oferece. Se não tem um plano de saúde, procure a APAI, ou associações, ou grupo de pais, procure informações de como você vai tratar.
Secretaria da Saúde, né? Infelizmente, a gente tem uma grande, um vácuo aí de profissionais ainda, né? Nós temos poucas profissionais na área da fonologia em Tupã, nós temos poucas profissionais na área de terapia, a gente precisa de mais pessoas formadas para atender essa demanda, né? Que seja para trabalhar com a APAE, ou que seja nos particulares ou nas faculdades, né? A gente tem uma necessidade aí de profissionais, porque às vezes acaba sobrecarregando elas na APAE, nas clínicas, que conseguir uns horários não tá fácil. Porque né? são tratamentos a longo prazo. A longo prazo, então assim, rápidos. A gente precisa de gente para trabalhar com esse pessoal, né? Então assim, a gente precisa da família envolvida, a gente precisa dos profissionais para trabalhar com esse pessoal. Então assim, há uma demanda aí, né? De repente, de um mercado de trabalho que está precisando, né? Eles estão preparados. Eu acho que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. E acho que daqui a 15 anos a gente vai ter muito mais recursos e assim, para capacitá-los muito mais, né? Então acho que tem um grande caminho a ser seguido aí, temos que aprender muito mais, né? E é isso, eu acho que a família ajudando, estimulando, a gente aprende hoje na clínica, a gente faz em casa hoje, amanhã, depois, para na semana que vem a gente está com a tarefinha de casa feita, né? Sim. E qualquer lugar é lugar para fazer estímulos com as crianças. Eu sempre que eu já fiz fono. Dirigindo no carro, a gente está chamando atenção, ou você vê seu filho falar uma palavra que a gente sabe que ele sabe certo, fala errado, volta, corrige 2, 3 vezes, né? É um exercício físico, você sabe que ele subiu aquele degrau, ele pediu ajuda, não, você não precisa dar a mão, você sobe sozinho. Então, acho que o dia a dia dentro de casa é o estímulo também, né? Acho junto com tudo isso. É importante lembrar que aceitar não é fazer por eles, não é super proteger, né? Porque a tendência da grande maioria das famílias é que, quando pequenininho, como eles têm mais dificuldade, têm uma limitação inicial que pode ser trabalhada e desenvolvida, as famílias tentam compensar com uma superproteção. E isso lá no futuro vai ser um estímulo negativo lá na adolescência ou na vida adulta, né? Então, é importante lembrar que o resultado de um adolescente, um adulto bem desenvolvido, depende de tudo isso que a Rita falou, né? Do estímulo para o desenvolvimento independente e não de uma superproteção. Permitir a criança crescer, Exatamente. Se desenvolver, amadurecer. Isso. Oportunidades, então habilidades, faz parte da inclusão. Isso aí. Perfeito, perfeito. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista e teríamos mais assuntos para tratar aqui, né, vereador? Até porque é um assunto muito importante, relevante, né? E eu tenho certeza que tiramos muitas dúvidas de pais que estão assistindo a TV Câmara nesse momento. Sim, sim, não só tirar dúvidas, mas também a inclusão. Acho que é mostrar que quando você tiver oportunidade, né? Dentro da sua sala de aula tem seu filho está estudando, tem uma criança especial com síndrome de Down ou autista. A primeira coisa que o pai quer fazer é tirar, porque isso eu acho que vai atrapalhar. Não atrapalha, pelo contrário, isso só estimula ela a entender que a vida é feita de pessoas diferentes. E os diferentes fazem parte de uma sociedade. Não ache que todo mundo é igual, não ache porque se eu tiver vai atrapalhar na educação. Pelo contrário, vai estimulá-lo a saber conviver em harmonia numa sociedade plena. Eu acho que é isso que é importante. A gente divulgar isso, é o trabalho que a Rita faz, que a Fernanda, que a Mariana, através aqui da TV Câmara, com o Glaucio, sempre nos ajudando a mostrar um pouco mais do dia a dia. Eu acho que quando a gente, né, eu gosto muito daquela frase, síndrome de Down não pega, contagia, realmente estimula, traga isso para dentro de casa, vá de encontro com isso. Se às vezes seu filho não tem nada, leve ele lá na PAE para ver como que é o tratamento da PAE, para eles verem que não é só, né, o azul que é o correto ou o amarelo que é o correto, mas que existe uma variedade de formas de você ter as pessoas no dia a dia. Então acho que isso que é importante, Glaucio, mostrar para a população que a gente precisa realmente cada dia mais saber conviver com as pessoas e com as diferenças. Perfeito, vereador Paulo Henrique Andrade. Eu queria agradecer a presença nesse segundo bloco da Fernanda Corral da Fonseca, fonoaudióloga. Fernanda, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Fique à vontade também para deixar uma mensagem à população. Eu gostaria de agradecer o convite, de poder estar aqui um pouquinho falando da fonoaudiologia relacionada à síndrome de Down hoje especificamente.
a importância desse atendimento precoce, que as crianças, os adolescentes, eles precisam, em diferentes fases da vida, desse atendimento, e é essencial principalmente para a comunicação, que eles precisam da comunicação para atendimentos psicológicos, para lidar com as pessoas, para a escola, para o desenvolvimento escolar, pessoal e até no futuro profissional aí no emprego, numa empresa, né? Eu agradeço o convite. Obrigado, Fernanda. Também a Mariana. Mariana, obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Câmara e também deixe a sua mensagem à população de Tupã. Eu agradeço também, agradeço em meu nome, em nome da APAI, pelo espaço, porque acho muito importante que a população saiba que o tratamento psicológico ele é para todos, inclusive para a criança e para a família que tem síndrome de Down, né? Então, eu deixo aqui o meu convite para que todos vocês se interessem e procurem e busquem, além do conteúdo que trouxemos aqui hoje nesse programa, que foi muito importante, mas tem muito além do que trouxemos aqui hoje, e que se informem, porque a informação é que leva a gente sempre adiante. Obrigado, Mariana. Rita, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Como eu disse no início do programa, nós estivemos no Piquenique Down, que foi realmente um evento muito bacana, muito legal. As famílias, as crianças, a gente viu ali a alegria, né, vereador, estampada ali, um momento de confraternização, foi muito bacana. Parabéns, você é uma guerreira, né, eu sei que você defende e luta pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens adultos que têm essa síndrome aqui na cidade, em nome também da Associação Síndrome de Down, uma nova visão de Oswaldo Cruz. Então, realmente, é um trabalho fantástico. E, como você disse também, é um mês dedicado, né, à orientação, quanto à questão da síndrome de Down, tratamentos, enfim, e não só no mês de março, mas é um mês especial dentro do ano, sim, onde é dedicado a essa orientação. Então, parabéns pelo seu trabalho e fique à vontade também para deixar uma mensagem à nossa população. Obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que sozinha eu não faço nada, né? Claro. Obrigado pelas profissionais, né? Nós estivemos aqui hoje, as 4 profissionais conosco, mas nós temos diversas outras profissionais na cidade, sim, apesar de eu ter dito que falta ainda bastante profissionais, mas nós temos professores, né, homens também que atuam com a gente, né? Então não temos só mulheres nessas áreas, mas temos também professores. Então assim, sozinha eu não faço nada, né? Eu conto com a ajuda delas, peço mesmo ajuda, ligo, comunico, peço, chamo, convido, e tanto com os profissionais quanto com as famílias, né? Então, assim, eu conto muito com as famílias. Nós temos a parceria aí, que eu faço parte da Associação Síndrome de Down, uma nova visão, que é na cidade de Oswaldo Cruz, mas atende a região toda, Damantina, Lucélia. Nós temos crianças em todas as cidades vizinhas aqui. Então, nosso intuito é esse. Eu acho que sozinho nós até podemos chegar lá, mas juntos nós chegaremos mais longe, né? E acho que a força, a união das famílias, das profissionais, dos profissionais que estão conosco é muito importante, né? E o recado aí para a população é que não esconda seus filhos dentro de casa, não guardem eles no guarda-roupa. Seus filhos com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, eles precisam estar inseridos na sociedade, eles precisam vir para a praça, eles precisam estar no aniversário de criança, independente se ele vai conseguir entrar num brinquedo ou não, eles precisam estar no meio, eles precisam estar na escola. Então não esconda seus filhos dentro de casa, traga ele para a sociedade, que eles vão ter muito mais a ensinar para nós do que a nós para eles. Bom, muito obrigado. Obrigado, Rita. Vereador Paulo Henrique Andrade, belo programa, né, como disse a Rita, hoje com profissionais que trabalham em conjunto, né, no tratamento da síndrome de Down, na orientação, no trabalho psicológico junto às famílias, enfim. Então, quer dizer, uma força-tarefa, né, e é importante a gente mostrar que Tupã tem esses profissionais, que Tupã oferece um atendimento muito legal, a exemplo da APAI, e, claro, também o pleito, né, por políticas públicas, uma melhoria no atendimento junto às famílias, junto às crianças, aos jovens e adultos que têm a síndrome de Down. E, claro, a gente realmente deixar, infelizmente, eu sei que nos deparamos ainda com a questão, né, do bullying, da rejeição em alguns momentos no mercado de trabalho, mas só através de pessoas como as que estão aqui é que a coisa está mudando, e mudando para melhor. Então, acho que o senhor, como vereador,
sabe, da importância do poder público estar atento a isso, a ajudar a cobrar, a buscar melhorias. Como eu disse, é uma força-tarefa. Com certeza, nós estamos aqui para servir. Antes de mais nada, o político está aqui para servir a população, principalmente aqueles que mais necessitam e os que não têm o acesso. Acho que é fundamental isso, que fique claro. Quero agradecer sempre a Rita por todo o trabalho que ela faz, pelo engajamento que ela tem. Acho que isso realmente é um exemplo para mim. Vejo não só como mãe, mas preocupada, porque ela poderia estar só preocupada com o filho, com o Juan, mas não, ela quer realmente levar para as outras mães tudo aquilo que ela conseguiu para o Juan, que tenho certeza que vai ser um desses adolescentes e adultos que vão poder viver de uma maneira independente, né? Que é o que todo pai quer. Então acho que é fundamental o trabalho que o pessoal desempenha aqui através da PAI, da Fernanda, da Mariana, trazendo isso para a população e principalmente você pai que tem um filho que acha, não, mais para frente eu vou cuidar disso, agora ele é muito novinho, eu não quero que ele se estresse, eu não quero que ele pegue uma gripe. Não. Quanto mais novo, quanto antes você começar a entender que ele precisa desse apoio, dessa equipe, para poder se tornar uma pessoa melhor, mais rápido ele vai chegar lá. Então é importante esse trabalho e que vocês precisarem, tanto de mim como vereador da Câmara Municipal, conte sempre com a gente para poder levar essa informação. Obrigado, vereador Paulo Henrique Andrade. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre síndrome de Down, já que temos um mês aí dedicado à orientação, esclarecimento quanto à síndrome de Down. Nós recebemos aqui a Rita de Cássia Basso Esquerdo, que é mãe de uma criança com síndrome de Down e também integrante da Associação Síndrome de Down, uma nova visão da cidade de Oswaldo Cruz. Também nós estamos recebemos no segundo bloco a Fernanda Corral da Fonseca, que é fonoaudióloga, também a Mariana Regina dos Santos, que é psicóloga. No primeiro bloco nós recebemos a doutora Juliana Edviges Martinez, fisioterapeuta, e também a Natália Domingues da Silva, que é terapeuta ocupacional, falando sobre síndrome de Down. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Até mais.